É muito fácil explicar para uma criança um enredo com aliens, com naves espaciais, com guerra, com violência. O que não é fácil explicar para uma criança é a existência de LGBTs. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre a incapacidade do Snoop Dogg de explicar para os seus netos a existência de pessoas LGBT. A gente vai falar sobre essa polêmica, né, em uma entrevista em que o Snoop Dogg resolveu criticar um filme da Pixar porque tinha um casal lésbico que tinha um filho. A gente vai explicar um pouco sobre isso e vai falar, né, sobre o porquê que causa tanta dificuldade assim nele em explicar isso para os seus netos. O nome disso é homofobia. Enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes de dar continuidade para o vídeo em questão, eu quero pedir para que você que esteja assistindo esse vídeo considere contribuir financeiramente para que a transmissão continue existindo. Você pode fazer isso tanto se tornando um membro do canal, quanto também me apoiando no Apoia-se, cujo link está passando aqui embaixo, que é apoia.se/transifemissão. Assim você contribui financeiramente todos os meses para que esse projeto continue existindo. Mas se você não pode contribuir financeiramente, só assistir, dar like, comentar já ajuda também. Mas enfim, agora nós podemos ir para o assunto em questão, que é o que você está interessado em ouvir. Bom, o ano era 2022 e a Disney resolvia lançar um spin-off de Toy Story, que na verdade era o filme Lightyear, que era baseado, né, no Buzz Lightyear, que é um dos bonecos da franquia Toy Story, e ali iria mostrar um pouco da história do personagem Lightyear, não do boneco, mas do personagem. Enfim, esse filme foi um filme bem legal, mas que deu uma certa polêmica. Ele foi proibido em alguns países porque no filme tinha uma sapatã. Tinha, na verdade, um casal de sapatões, né? Mas só uma delas que era, né, tinha um papel um pouco mais relevante e tudo mais, né? Mas enfim, tinha um casal lésbico no filme e elas, né, mostrou ali a progressão da vida delas. Agora que a Pandora já parou de fazer barulho, vamos lá. Mostrava a progressão do relacionamento delas, assim, né, no filme, com umas cenas bem curtinhas, assim, e nessas cenas mostrava, né, a evolução do relacionamento delas, que tinha, né, além de um beijo, e assim, a primeira vez que teve beijo, né, em filme, assim, da Pixar e tudo mais, né, de animações da Disney, mas teve o beijo entre elas, e também mostrou que elas tiveram um filho, né. E essas cenas, gente, causaram muita polêmica na época. Pandora, para de bagunçar, porque muita gente ficou criticando a tal da cultura woke, blá blá blá, né? Muitos conservadores caíram em cima da Disney, ainda mais que nessa época a gente estava vivendo, bom, né? Não é uma época distante, isso ainda tá acontecendo, mas estava bem forte o Don't Say Gay acontecendo nos Estados Unidos, né? Que eram aqueles projetos de lei que visavam proibir que se falasse sobre pessoas LGBTQIA+, nas escolas. E isso realmente foi aprovado em vários lugares dos Estados Unidos. E a Disney, né, foi muito cobrada para que apoiasse o Don't Say Gay abertamente, já que ela estava financiando alguns políticos que eram a favor do Don't Say Gay, enquanto a Disney vendia uma imagenzinha de que apoiava as LGBTs, né? Enfim, tava rolando todo esse bafafá e muitos conservadores que estavam com maior peso vocal naquela época, eles pressionaram muito a Disney, quase que a cena do beijo em si foi cortada do filme, e mesmo assim o filme recebeu muitas críticas, né, por conta dessas cenas, que eram cenas assim, muito rapidinhas, gente. Era realmente coisa muito rápida, mas, né, a existência de pessoas LGBTQIA+, é uma coisa assim que não pode ter, né? Colocou que existe já é demais. Se aparecer durante 1 minuto uma pessoa LGBTQIA+, em um filme infantil que tenha 2 horas de duração, esse 1 minuto já é muito, porque não deveria aparecer de jeito nenhum, né? Para pessoas hétero cis é isso, não deveria aparecer de jeito nenhum. E uma das pessoas hétero cis que pensa dessa forma é o Snoop Dogg.
Porque agora, né, em 2025, o Snoop Dogg estava dando uma entrevista em um podcast e ele comentou sobre essa vez em que ele foi assistir o filme Lightyear com os seus netos e quando mostrou ali, né, que as duas lá, né, o casal de lésbicas tinham um filho, a criança questionou o Snoopy. Eu vou até ler aqui, né? A criança, né, disse o seguinte para o Snoop Dogg, o neto do Snoop Dogg, né, disse: Papa Snoopy, quer dizer, abre aspas, Papa Snoopy, como ela teve um filho com uma mulher? Ela é uma mulher, fecha aspas. E aí, né, quando você pensa nesse tipo de pergunta, existem muitas formas de você explicar como que, né, duas mulheres podem ter um filho. Daqui a pouco eu entro nesse ponto. Mas o Snoop Dogg, na sua limitação intelectual a respeito de diversidade, porque pelo visto é algo que não interessa muito ele, não soube o que responder para a criança. Ficou sem resposta, não sabia o que dizer. E aí o Snoop Dogg completa na entrevista dizendo o seguinte, abre aspas. Estou com medo de ir ao cinema agora. Tipo, vocês me jogando no meio de uma merda para a qual não tenho respostas. Fecha aspas. Ele não tem respostas, gente. Ele não tem respostas. Tenho que dizer pra vocês que tem um tempinho que eu assisti esse filme Lightyear, né? Que eu assisti ele na época que saiu, assim, não foi no cinema, mas enfim, né? No ano que saiu foi quando eu assisti. Então, né, já tem aí o quê? Quase 3 anos? Quase 3 anos aí, né? Deve ter uns quase 3 anos que eu assisti esse filme. E aí, eu não lembro exatamente se mostra que alguma delas engravidou e tal, né? Se mostra ali. O processo só mostra depois elas com a criança. Eu acho que só mostra elas com a criança, né? Mas, enfim. Eu até entendo, o Snoop Dogg tem uma dificuldade de explicar tecnicamente para os netos dele, que são crianças, o que é uma fertilização in vitro, o que é FIV, né? Eu até entendo ele ter uma dificuldade de explicar isso, porque, né, a fertilização in vitro é aquela fertilização que acontece fora do útero, né? Então, eles pegam o óvulo ali, né, da pessoa que quer engravidar, pegam um espermatozoide, que pode ser de um doador, que seja anônimo, ou um doador conhecido e tudo mais, né? Aí pega esse espermatozoide, implanta nesse óvulo, depois devolve esse óvulo ali pro útero da pessoa que quer engravidar, né? Então, eu até entendo ele não conseguir explicar muito bem o que é fertilização in vitro. Dava pra ele explicar, né? Dava pra ele explicar. Mas eu até entendo, só que assim, ele não saber de nenhuma forma de explicar, ele não saber falar sobre adoção, ele não saber falar sobre, sei lá, sobre, tipo, ela ter engravidado em algum outro contexto, né? De barriga, de aluguel, essas coisas assim, né? Então poderia ser um doador, enfim. Não conseguir explicar sobre nada, nenhuma das coisas, nenhuma das possibilidades. Não sabe falar sobre adoção, não sabe falar sobre fertilização in vitro, não sabe falar sobre nada. Ele não sabe nem falar, apelar pro lúdico e dizer que, bom, nós estamos falando de um filme que se passa em um outro universo, né? Em outros planetas ali, no espaço, né? Um filme que tem um aspecto todo futurista. Então era só ele falar que, no universo desse filme, que é o universo mais futurista, eles deram um jeito. Descobriram como fazer que mulheres engravidassem de outras mulheres. Pronto, era simples. A criança iria aceitar. Até porque a gente tá falando de um filme que tem inúmeros aliens, é um filme de guerra espacial. Então tem muita coisa ali que não existe no dia a dia dos filhos do Snoop Dogg, mas que eles conseguem compreender. Porque são coisas que eles são apresentados desde sempre, né? Conceitos de extraterrestre, conceito de guerras espaciais, de espaçonaves e tudo mais, são coisas que as crianças já estão habituadas desde sempre, porque desde muito novas elas estão sendo apresentadas para universos que acontece esse tipo de coisa. Então, assim, elas conseguem entender isso, mas elas não conseguem entender que uma mulher pode ter filho mesmo que ela esteja casada com outra mulher. Algo que acontece na nossa vida real, algo que pode acontecer no dia a dia, algo que poderia ser ele saindo do cinema e encontrando ali, vendo, passando, né, ali na frente do cinema, duas mulheres com o filho delas.
Então é uma coisa palpável e a criança não consegue entender isso. Só que a criança, ela consegue entender, porque basta você explicar. Você não precisa ter um monte de dedos para explicar para a criança a existência de LGBTs. Eu vou falar até para vocês uma historinha que quem me conhece já há mais tempo sabe dela, porque eu já contei ela aqui no canal antes, né? Eu, Samantha, iniciei minha transição de gênero aos 24 anos, né? Já iniciei minha transição de gênero mais tardiamente, assim. E quando eu tava um pouco antes de iniciar minha transição de gênero, né? Na verdade, assim, 23 para 24 anos, mas eu considero mesmo 24, que foi quando eu contei pra todo mundo, né? Mas, no meu período ali dos 23 para os 24 anos, eu ainda não tinha iniciado minha transição social, mas eu tava com uma aparência bem mais andrógina, né? Porque eu já tava me preparando para transicionar. E um priminho meu, que na época ele devia ter uns 7 anos, talvez, por aí, ele, né, ele ficou muito curioso em ver que eu tava andando daquele jeito, né, com aquela aparência meio andrógena. E teve um dia que ele questionou a avó dele, né, minha tia, que ele é meu primo de segundo grau, ele questionou ela sobre isso. E ele foi e falou, tipo, vovó, ele falou, né, meu nome morto que eu não vou falar aqui pra vocês. Ele falou, vovó, fulano é menina, né? Aí ela foi e falou, não, até parece, é um menino, você conhece. Aí ele falou, não, eu acho que fulano é menina. Aí beleza, passou uns meses, eu assumi minha transgeneridade, né? E aí da outra vez que ele me viu, eu tava com vestido, já tava adotando o nome Samantha e tudo mais, né? E ele não teve nenhum problema com isso. Assim que ele tava sós com a avó dele, ele virou pra ela e falou: tá vendo? Eu te disse que fulano era menina. E pronto, ele super entendeu. Então, se uma criança consegue entender uma transição de gênero, ela consegue entender também a existência de homens gays, de mulheres lésbicas, de pessoas bissexuais. E consegue entender que homens gays, mulheres lésbicas, pessoas bissexuais e também pessoas trans são capazes de constituir família. Seja se for por uma fertilização in vitro, seja se for por uma inseminação natural, seja se for por meio de adoção, seja lá qual for a forma, uma criança vai conseguir entender que casais formados por pessoas do mesmo gênero podem ter filhos, podem constituir uma família. Não é difícil, é só saber explicar. E esse meu priminho de segundo grau, ele não foi o único. Tinham muitas crianças na família na época, nenhuma delas estranhou, né? Porque os pais souberam explicar, os pais souberam conversar. Então, o Snoop Dogg, né, ao ele começar a ficar com medo de ir ao cinema, só denota que a família dele não tá nem um pouco afim de conviver com pessoas LGBTQIA+. Porque se não houvesse um preconceito inato ali, eles não teriam nenhum problema de explicar para as crianças da família a existência de pessoas LGBTQIA+. E aqui, esse vídeo acaba que ele se conecta muito no vídeo anterior que eu fiz aqui pro canal, que foi o vídeo sobre a treta entre a blogueirinha e a Paola Carosella, né? Que eu falei muito lá sobre as pessoas LGBT sempre serem jogadas para uma coisa apenas de adulto. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá dar uma olhada, o link tá no card aqui em cima. É um vídeo bem legal, né? Só que uma coisa que eu tenho que pontuar desse vídeo, gente, eu não chamei a Paola Carosella de homofóbica, tá? Quem assistiu o vídeo achando que eu chamei ela de homofóbica, assiste de novo, porque eu não chamei ela de homofóbica. Não chamei ela de homofóbica. Eu falei que sim, tinha uma LGBTfobia atrelada àquilo, mas eu não falei que ela é LGBTfóbica. Você tem que assistir o vídeo pra saber que eu tava falando de uma coisa mais estrutural, né? Do que uma coisa assim tão inata à pessoa. Mas no caso do Snoop Dogg, a gente pode aferir que sim, é uma homofobia nesse caso, né? Porque ele não só enxerga assuntos LGBT como sendo assuntos de adulto, como ele quer se abster da existência de pessoas LGBTQIA+. Ele quer viver uma vida blindando as crianças da vida dele da existência de pessoas LGBTQIA+. E assim, qual é o problema dos netos do Snoop Dogg saberem sobre como que duas mulheres podem ter um filho? Qual é o problema?
E aí, né, fica muito fácil de observar, né, os dois pontos. O primeiro é da problemática que o Snoop Dogg vê em levar esse assunto, né, para os netos dele, né, para crianças, como também o fato dele não ter o mínimo interesse em aprender como explicar sobre pessoas LGBTQIA+, para crianças. Porque a solução que ele teve foi parar de levar os netos no cinema. Não foi pensar em alguma forma de conversar com eles, de dar uma pesquisadinha depois para explicar para eles. Não foi. Foi simplesmente de parar de levá-los ao cinema, parar de ir ao cinema, porque agora ele tem medo de ir ao cinema. Gente, 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 pelo amor de Deus, não é difícil. Não é nem um pouco difícil. Se você consegue explicar para uma criança como é que uma família formada por um homem e uma mulher podem ter ali uma criança no meio, você consegue explicar que dois homens também podem constituir uma família e podem ter uma criança, que duas mulheres também podem constituir uma família e podem ter uma criança. Mas aqui vem tanto daquela coisa que eu já falei pra vocês sobre os assuntos envolvendo pessoas LGBTQIA+, sempre serem tidos como assuntos de adulto, como também o não reconhecimento de famílias formadas por pessoas do mesmo gênero. Porque se você não consegue explicar isso para uma criança e você se abstém de tentar explicar isso para uma criança, é porque você não acha que é importante que essa criança aprenda sobre outras configurações familiares. Porque você não acha que essas configurações familiares são importantes. Mas nós estamos falando de uma parcela da sociedade. Se você não consegue explicar para uma criança a existência de uma parcela da sociedade, vai ler um pouco, vai se instruir, vai conversar com pessoas que fazem parte daquela parcela da sociedade. Porque você precisa ter uma compreensão melhor do que é a humanidade. Porque ser LGBT é um aspecto da vida humana. Você precisa, sim, saber como é que você vai explicar para as crianças. E, volto a dizer, não é um bicho de sete cabeças. Ele poderia só ter virado para os netos e falado: é porque elas são uma família. Elas podem adotar, né? Duas mulheres podem adotar, duas mulheres podem fazer ter uma gravidez feita por meios médicos, né? Que é ali tipo, como se fosse uma cirurgia. Tem várias formas de explicar para uma criança sem precisar ter que explicar exatamente o que é FIV, sem precisar falar biologicamente sobre todos os aspectos que envolve a diferenciação celular que acontece no útero, que envolve como é que o óvulo se desprende ali e é fecundado, sabe? Tipo, não! Você pode pensar em formas simplificadas de falar isso, você consegue. As pessoas têm capacidade para isso. Pessoas hétero cisgênero, vocês não são burras assim. Pessoas hétero cisgênero, vocês têm sim capacidade intelectual de poder explicar as coisas. Pessoas hétero cisgênero, vocês têm capacidade para aprender e para ensinar. Vocês não são pessoas burras, né? Quer dizer, algumas são, né? Mas aí gente burra tem em todos os grupos sociais. Mas assim, é só vocês quererem. É só vocês terem um pingo de vontade. É só vocês terem o mínimo de noção de que é importante que vocês solucionem as dúvidas que as crianças vão ter. E quando você não souber a resposta para uma coisa, você tem que pesquisar para poder trazer essa resposta para a criança. Se você quer criar uma criança, seja enquanto um próprio pai, mãe, enfim, ou seja, enquanto um avô, tio, tia, se você vai criar uma criança, você tem que saber como explicar as coisas para a criança. Você tem que pelo menos se esforçar, você tem que pelo menos querer, você tem que pelo menos usar um pouco dessa inteligência que eu sei que existe em algum ponto do seu cérebro para conseguir falar para as crianças. Fala sério, é muito mais difícil para um adulto médio, né, pelo menos deveria ser, explicar o porquê que o céu é azul, né, falar da difração da luz quando ela interage com os gases da camada de ozônio da atmosfera. Isso deveria ser muito mais difícil de explicar do que falar que duas mulheres podem constituir uma família, podem adotar, podem, enfim, engravidar de outras formas. Pelo amor de Deus! E as crianças vão perguntar muito mais por que o céu é azul
do que por que tem duas mulheres se beijando, ou por que tem duas mulheres criando uma criança, ou por que tem dois homens andando de mãos dadas por aí, por que tem dois homens, né, se casando. Gente, vocês têm que criar as crianças para elas terem uma vida saudável em sociedade. Ser uma pessoa preconceituosa que não consegue compreender a existência de um grupo específico de pessoas não é criar uma criança para o mundo. É criar uma criança para que ela se torne uma pessoa preconceituosa, obtusa, que não consegue conviver em sociedade direito e que depois vai estar aí na rua ficando puta porque existem pessoas LGBT simplesmente existindo. Aí vira uma coisa tão bizarra quanto essa de você querer fazer limpezas urbanas para tirar pessoas LGBT da existência ali, né? No passado, a gente era lobotomizada. A gente era tratada com tratamento de choque, com radioterapia. A gente era jogada em manicômios porque a sociedade não queria olhar pra gente. Porque a sociedade era tão obtusa que não conseguia conceber que nós existíssemos nos mesmos espaços que eles. Então ficavam tentando o quê? Curar a gente por meio de torturas ou por meio de um encarceramento que a gente nunca mais iria ver a luz do dia, né? Pelo menos não em sociedade, né? Pelo menos não na vida em sociedade. E as pessoas estão querendo regredir para isso, né? Basta ver toda a perseguição que o neofascismo colocou em cima de pessoas LGBTQIA+. Basta ver as políticas de Donald Trump, basta ver Milley, basta ver toda a ascensão neofascista que está acontecendo no mundo e que persegue pessoas LGBTQIA+. Aí vem o Snoop Dogg, que eu achava que era uma pessoa mais progressista, né? Porque, pô, a gente tá falando de um rapper negro, maconheiro. Eu achei que ele fosse mais progressista do que isso, né? Mas aí vem o Snoop Dogg e falar contra a existência de um grupo. Porque não se enganem, quando vocês falam que não deveria ter LGBT em filme infantil, o que vocês estão falando é que não deveria ter LGBT em sociedade. O que vocês estão falando é que ser LGBT não é uma coisa boa, é uma coisa impura, é uma coisa devassa, é uma coisa profana, é uma coisa que é tão profana que você não consegue explicar para uma criança. É uma coisa que, assim, é tão errada que crianças não podem nem saber que existe. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, né? Não sejam pessoas estúpidas como o Snoop Dogg. Não sejam pessoas estúpidas como esses LGBT-fóbicos que ficam querendo continuar sendo LGBT-fóbicos e se privam até da coisa mais simples do mundo, que é abrir o Google, fazer uma pesquisa rápida só para responder a dúvida de uma criança. Não seja esse tipo de pessoa, né? Não sejam. Se você quer ser esse tipo de pessoa, então se abstenha você de conviver com crianças. Se abstenha você de conversar com crianças. Porque se você é incapaz de tirar uma dúvida simples de uma criança, se você é incapaz de fazer uma pesquisa uma pesquisa rápida de 2 minutinhos para você tirar uma dúvida de uma criança, então é melhor que você não conviva com crianças. É melhor que você realmente pare de levar, né, seus netos pro cinema, porque é melhor mesmo. É melhor para os seus netos, porque assim eles vão ser privados de conviver com uma pessoa estúpida que nem você, e de aprenderem a ser estúpidos que nem você é estúpido. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser fazer algum complemento ou comentar qualquer coisa a respeito disso, comenta aqui embaixo, me diz o que você achou desse vídeo. E você também pode dar o seu like aqui, porque ajuda o YouTube a entender que meu vídeo é legal e vai distribuir para mais pessoas. E também copia esse link e sai distribuindo por aí. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais. Toda hora eu fiquei com medo da minha blusa cair.